Deus tem falado ao nosso coração nesta noite, e eu creio que agora, também através da sua palavra, Ele falará conosco. Abra sua Bíblia no livro de Deuteronômio, capítulo 28, nós vamos ler os 2 primeiros versículos. Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 e 2. Aleluia! Glória a Jesus. Glória a Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: E será que se ouvirdes ou ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de guardar todos os teus ou seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Mais uma vez. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Nesta noite, meus irmãos, eu quero ser bem objetivo, considerando o horário. As irmãs pediram que nós falássemos na noite de hoje sobre esse assunto, a bênção de Deus, ou as bênçãos de Deus. E por essa razão, eu escolhi Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 e 2. Daqui a pouco nós entraremos no texto de uma forma mais detalhada. É fato que o nosso Deus é gracioso, nosso Deus é misericordioso, nosso Deus é amoroso e o nosso Deus é bondoso. O Salmo 118, no verso 1, nos convida a glorificá-lo e a louvá-lo, porque ele de fato é bom e o seu amor dura ou permanece para sempre. E é graças a tudo isso que Deus é, que nós estamos aqui nesta noite para reconhecer que dele, por causa do seu caráter, nós recebemos bênçãos. Deus é amoroso, bondoso, misericordioso, gracioso, e nós o louvamos porque é graças a essas facetas do seu caráter e tantas outras que ele nos abençoa ou nos concede suas bênçãos. É claro que, biblicamente falando, estas bênçãos não estão disponíveis a qualquer pessoa, porque Deus estabeleceu uma condição para que as suas bênçãos sejam alcançadas pelo homem. E Deuteronômio capítulo 28, daqui a pouco nós veremos que condição é essa. O fato é que Deus não abençoa a todos de qualquer maneira. Claro que existe um nível de bênçãos que nós qualificamos como bênçãos comuns que Deus dá a todos. A bênção de poder usufruir do sol, ver as estrelas, respirar, não é? São bênçãos comuns e todos têm acesso a isso. Mas existem determinadas bênçãos especiais que só têm acesso a elas aqueles que satisfazem essa condição que eu disse que nós falaremos sobre ela já daqui a pouquinho. Eu gostaria de começar a nossa reflexão conceituando o que seria esse termo, bênção. Porque muitos de nós, ou todos nós, falamos muito a respeito de bênção. Mas o que exatamente essa palavra significa dentro da perspectiva bíblica? Eu não vou citar o termo hebraico porque nós estamos no Antigo Testamento. O Antigo Testamento, praticamente todo ele, foi escrito em hebraico, uma pequena porção em aramaico. E o Novo Testamento, uma pequena porção em aramaico, e basicamente quase que ele todo em grego. Então, as palavras que nós temos no Antigo Testamento estão nesse idioma, nessa língua, que é o hebraico. Mas no hebraico, a palavra, quando traduzida para o português, ela tem um sentido de dom. Ela tem um sentido de presente. Ela tem um sentido de benefício ou até mesmo de recompensa. É isso que bênção significa dentro da perspectiva bíblica. Dom, presente, benefício ou recompensa. A bênção de Deus, de forma geral, é importante essa conceituação.
A bênção de Deus, de forma geral, ela refere-se àquilo que Deus dá ao seu povo de forma livre e graciosa. Repito, a bênção de Deus, de forma geral, refere-se àquilo que Deus dá ao seu povo de forma livre, ou seja, não pressionado por ninguém, e de forma graciosa, se valendo do seu favor. Então ele dá essas bênçãos ao seu povo. A bênção de Deus pode vir, vejam, em 3 condições, em 3 situações. A primeira delas, a bênção de Deus pode vir para assistir o crente nas suas necessidades. Nesse caso, as bênçãos de Deus, elas são de caráter supridor. Eu tenho certeza que todos nós temos nesta noite testemunhos inúmeros de vezes em que Deus nos abençoou para suprir as nossas necessidades, para atender a uma determinada necessidade, não só de ordem alimentar, porque às vezes a gente acha que a provisão de Deus é só de ordem alimentar, mas Deus dá provisões em todas as esferas da nossa vida, em todos os aspectos, nós alcançamos da parte de Deus determinadas bênçãos que nos suprem. Por exemplo, a irmã Roseli acabou de contar um testemunho nessa noite. Ela estava com a fé fragilizada, precisava que Deus atuasse suprindo a necessidade do fortalecimento da sua fé. E o que Deus fez? Deus, sendo um Deus abençoador, que supre os crentes em suas necessidades, supriu a irmã Roseli com a fé que ela precisava, com o revigoramento da sua fé, para que ela permanecesse no Senhor, andando de vitória em vitória. A bênção de Deus também pode vir para presentear o crente. E nesse caso, a bênção de Deus é de caráter retributivo. Talvez nós, em muitos momentos da vida, passamos por situações em que Deus nos dá coisas que são, na verdade, presentes, por causa de uma provação que nós vencemos, por causa de algo que nós fizemos e que agradou o coração do Senhor, e Deus simplesmente decidiu nos abençoar, como um pai e uma mãe, quando vê o comportamento bom do seu filho, decide presenteá-lo, porque o filho está andando em obediência. E nós temos também as bênçãos de Deus que podem vir como recompensa para aquilo que o crente faz. Nesse caso, a bênção de Deus é de caráter remuneratório. E nada do que nós fazemos diante de Deus ou para Deus fica sem remuneração. E no melhor sentido da palavra. Tudo o que nós fazemos para o Senhor, todo o nosso trabalho, diz a palavra de Deus, não é vão no Senhor. Tendo nós trabalhado, receberemos as recompensas da parte do Deus que é generoso na retribuição. E quando Ele nos retribui, Ele usa medidas sempre multiplicadas. É medida sacudida, é medida transbordante, é sempre muito além do que aquilo que nós fizemos. Porque Deus remunera o nosso trabalho, remunera a nossa fidelidade, remunera a nossa perseverança, remunera a nossa santidade, remunera a nossa honestidade, remunera todas as virtudes que nós reunimos e desenvolvemos através da ajuda do Espírito Santo. E também remunera todo o nosso trabalho, porque Deus nos abençoa também como uma forma de nos remunerar por aquilo que nós estamos fazendo. A bênção de Deus está sobre o seu povo. É a segunda questão que eu gostaria de pontuar nessa noite. A Bíblia nos mostra que todas as bênçãos do povo de Deus provêm de Deus. Eu vou repetir isso. Todas as bênçãos do povo de Deus provêm de Deus. É de Deus que flui todas as bênçãos que o seu povo precisa. Entenda nesta noite, todas as bênçãos que te alcançam, elas são enviadas da parte do nosso Deus. Deus é o abençoador. Tiago, quando escreve o primeiro capítulo, no verso 17, ele diz que do Pai das luzes procede todo o bom perfeito, toda boa dádiva. E bênção pode ser traduzida como dom. Então, traduzindo e colocando a palavra bênção no lugar de dom, você tem que da parte de Deus procede toda boa dádiva, todo dom ou toda bênção perfeita. Então tudo flui de Deus. Quando você é abençoado, o protagonismo não é seu, o protagonismo não é meu, o protagonismo é de Deus, porque é Deus quem está abençoando.
Quando você lê Deuteronômio 28, você vê isso, o protagonismo nas bênçãos é sempre de Deus. Não é de quem é abençoado, mas é de quem abençoa. Moisés fez questão de usar o nome do Senhor por diversas vezes, atrelando o seu nome às bênçãos generosas dele sobre o seu povo, para mostrar que o protagonismo nesse ambiente onde Deus gera e concede bênçãos é sempre de Deus. Ele diz: o Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo. O Senhor te confirmará para si um povo santo. O Senhor te dará abundância de bens e de frutos. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra ao teu tempo. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Estarás sempre em cima e não debaixo. É o Senhor o protagonista de todas as bênçãos que nos alcançam. Ele é o protagonista. Ele é o protagonista. Da parte dele vêm as bênçãos que nós recebemos. E como eu disse minutos atrás, a Bíblia mostra que a bênção do Senhor está de fato sobre o seu povo. O Salmo 3, verso 8 diz: do Senhor vem a salvação, e sobre aqueles que são teus, a sua bênção. A bênção do Senhor está sobre o seu povo. Eu estou dizendo isso para te encorajar a se alegrar em Deus, ciente de que a bênção do Senhor está sobre cada um de nós e sobre todos nós, porque nós somos o povo do Senhor. Agora, algo extraordinário é enxergar na Bíblia que as bênçãos de Deus não se restringem apenas aos aspectos de natureza material. As bênçãos de Deus que estão sobre o seu povo, elas vão além daquilo que é simplesmente de natureza material. Quando Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 1, versículo 3, ele diz que as bênçãos de Deus para o seu povo também são de natureza espiritual, ou de ordem espiritual. E outro detalhe é que essas bênçãos de natureza espiritual, elas são completas. Elas são completas. Paulo diz que Deus em Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Veja o que o texto diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo. Porque Cristo é o lugar onde Deus nos dá todas as bênçãos espirituais. Mas talvez você esteja se perguntando: Felipe, mas de que bênçãos Paulo está se referindo? Que todas as bênçãos são essas a que Paulo se refere? E a resposta está dos versículos 4 a 14 de Efésios, capítulo 1. São bênçãos espirituais necessárias à nossa salvação. No que diz respeito à nossa salvação, Deus provê-nos, ou nos provê a nós, enquanto o seu povo, todas as bênçãos espirituais que nós precisamos para sermos salvos. No versículo 4, por exemplo, nós temos a bênção de termos sido escolhidos nele antes da criação do mundo, para que fôssemos feitos santos e irrepreensíveis em sua presença. Versículos 5 e 6, nós vemos que as bênçãos que nós recebemos em seu amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo. Nós que somos o povo de Deus e recebemos todas as bênçãos espirituais, recebemos a bênção de termos em Cristo, a redenção e o perdão dos nossos pecados pelo seu sangue, segundo as riquezas da graça de Deus que Ele fez cair sobre nós com toda sabedoria e entendimento. Nos versículos 9 e 10, nós temos a bênção de termos acesso à revelação do mistério da sua vontade. E qual é o mistério da sua vontade? Fazer convergir a Jesus Cristo na plenitude dos tempos, ou no tempo certo,
tudo quanto existe. Versículos 11 e 12, temos a bênção de termos sido eleitos e predestinados à salvação. Alguém pode se alegrar por isso nessa noite? Nós temos a bênção de sermos eleitos e predestinados à salvação. Versículos 13 e 14, finalmente, Paulo nos mostra a última bênção dessa sessão, a bênção de termos sido selados com o Espírito da promessa, que é a garantia da nossa herança. Então as bênçãos de Deus, para nós que somos o seu povo, extrapolam aquelas simplesmente de ordem natural. Nós temos bênçãos sobrenaturais e espirituais, e temos todas as bênçãos que precisamos para sermos salvos. Agora, Deus estabelece uma condição para o recebimento das suas bênçãos. Para recebermos as bênçãos de ordem física, natural, de natureza física e natural, ou melhor, espiritual, para recebermos as bênçãos de natureza espiritual no que tange a salvação, nós precisamos primeiro da fé. Mas para receber as demais bênçãos, além da fé, Deus coloca uma outra condição, que é a condição da obediência. Quando nós lemos o texto que nós utilizamos nesta noite, Deuteronômio capítulo 28, versículos 1 e 2, nós vemos que obedecer para Deus é uma questão inegociável. Deus não pede ao crente que escolha se será ou não obediente. Quando Deus fala de obediência, Ele coloca como critério inegociável. Ele diz que nós devemos obedecê-lo. Questão de prioridade e de ordem máxima, que nós o obedeçamos. Porque para Deus há grande valor na obediência, e a obediência foi colocada por Ele como a chave para se alcançar as suas bênçãos. Obedecer é tão importante que eu digo aos irmãos que no Antigo Testamento a palavra obediência ou palavras relativas à obediência aparecem por pelo menos 1158 vezes. Eu pergunto, será que não é importante obedecer ao Senhor? Em Deuteronômio 20, obedecer é tão importante que dos versículos 1 a 14, usando a versão King James, hoje eu vou dificultar para o Gerson e para o Pedro, que são os responsáveis da nossa mídia, porque eu estou usando versões diferentes, revista corrigida, revista atualizada e King James. Nesse trecho, dos versículos 1 a 14 em especial, usando a versão King James, nós temos o ressalto de pelo menos 8 vezes a questão da obediência. Deus ressaltando, sublinhando, pontuando sobre a questão da necessidade da obediência. É claro, usando termos diferentes. Sem dúvida nenhuma, a obediência é a condição de Deus para nos abençoar, para nos fazermos ou nos fazer homens e mulheres e povo abençoado e bendito na terra. Deus quer nos abençoar nas mais variadas esferas, nos mais variados âmbitos, mas eu repito, Ele estabelece uma condição para que isso aconteça, e a condição é a obediência. E talvez os irmãos estejam me ouvindo dizendo, mas obedecer é tão difícil. De fato, obedecer é mais difícil do que desobedecer. Mas nós que somos povo de Deus, que somos de Jesus Cristo, que fomos comprados, lavados, remidos pelo sangue de Jesus, nós temos o auxílio do Espírito Santo e nós temos a graça capacitadora de Deus para que nós possamos andar em obediência. Então nós temos poder e capacidade da parte de Deus de andarmos em obediência e receber as bênçãos do Senhor. Nós temos nos versículos 1 e 2 alguns termos que são usados em referência à obediência. Já que é uma condição inegociável, Moisés usa 2 termos para se referir à obediência. E os termos são ouvir e guardar. Quais são os termos, queridos? Mais uma vez, para você nunca mais esquecer. Quais são os termos? Eles são usados em referência ao quê? A obediência. Ouvir e guardar significa obedecer. O termo ouvir aparece 2 vezes. Isso só nos versículos 1 e 2. No versículo 1, na parte A, se atentamente, se
não é displicentemente, não é negligentemente, mas se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus. Na versão King James diz, se fielmente obedeceres à palavra do Senhor teu Deus. A segunda vez, versículo 2, na parte A, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Ouvir, então, implica em obedecer. A segunda palavra é guardar, versículo 1, na parte B, tendo o cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Ouvir e guardar são palavras usadas como sinônimas de obediência. As bênçãos prometidas por Deus em resposta à obediência do seu povo estão listadas aqui em Deuteronômio 28. Deus diz que caso Israel ouvisse e obedecesse ou guardasse os seus mandamentos, todos os seus mandamentos, veja o que aconteceria na parte C do verso 1. O Senhor os exaltaria, fazendo de Israel uma nação proeminente entre todas as nações. Teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Essa é a primeira promessa de Deus, caso Israel ouvisse e guardasse, caso Israel obedecesse ao Senhor. Deus lhe concederia outras bênçãos. E ele diz, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. É interessante, irmãos, que na perspectiva de Deus, o crente não tem que correr atrás de bênção. O crente só tem que obedecer a Deus e as bênçãos correrão atrás do crente. Você não vê em nenhum lugar Deus dizendo, vai buscar a sua bênção, vai orar ao Senhor por sua bênção, vai lutar por sua bênção, faça campanha por sua bênção, mas a Bíblia diz, obedeça ao Senhor e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Buscai primeiro o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. É isso que o Senhor nos diz. Nós temos que buscar relacionamento de obediência com Deus, não as bênçãos de Deus, porque as bênçãos de Deus automaticamente perseguem a vida dos crentes que obedecem ao Senhor. Você vai viver uma vida de vitória quando você decidir obedecer cada vez mais ao Senhor. Quando nós vamos subindo a escala da obediência, Deus vai abrindo as comportas das bênçãos. E quanto mais nós vamos galgando novos patamares de obediência, mais Deus vai abrindo as comportas dos céus e derramando chuvas de bênçãos de todas as ordens, em todas as esferas. É bênção na família, é bênção no trabalho, é bênção nas finanças, é bênção nos relacionamentos, é bênçãos espirituais, é bênçãos ministeriais. Deus abre as portas, abre as comportas e abençoa aqueles que simplesmente obedecem. Você quer ter vitória de Deus? Diga para você mesmo, eu vou começar a obedecer mais. Eu vou receber as vitórias de Deus. Você quer ser abençoado pelo Senhor? Aprimore sua obediência e as bênçãos de Deus serão naturais na sua vida. De repente você vai acordar, Senhor, estou curado. O telefone vai tocar e vão dizer para você, aquilo que você estava esperando, chegou, a porta se abriu. E você vai dizer, mas Senhor, e Deus vai dizer, você está obedecendo, querido. É natural que as bênçãos te sigam. É natural que as bênçãos te alcancem. Elas todas virão sobre ti e te alcançarão. Dá a entender que Deus está dizendo, caso você que obedece, escolha até mesmo fugir das bênçãos, elas te alcançarão. Elas te alcançarão, porque há um lugar de bênção para quem obedece. O poder não está na campanha. O poder não está no jejum. A chave está na obediência. Obedeça ao Senhor, é simples assim. Diga para o seu irmão, é só obedecer ao Senhor. Porque o seu irmão está caçando na internet 7 chaves para a vitória.
Não precisa levantar a mão, não. 10 passos para as bênçãos. Eu sei que se eu olhar no Google de alguns, estará escrito como alcançar as bênçãos que eu preciso. Se o Google pudesse revelar, os crentes procuram, boa parte das procuras giram em torno de como conseguir as bênçãos de Deus. Eu estou te dando uma chave bíblica. Deus está nos dando uma chave bíblica gratuita. Simplesmente ande em obediência. Se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, guardares todos os seus mandamentos, todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. É promessa do nosso Deus, está com a garantia do Senhor. Cada israelita, é interessante, cada israelita que se posicionasse, porque obediência é postura. Posicione-se em obediência, porque cada israelita que se posicionasse em obediência, o texto mostra que ele seria bendito. Bendito. A palavra bendito é interessante, porque ela pode significar duas coisas. Depende como é aplicada. Quando o sentido é do homem para com Deus, bendito refere-se a uma adoração. Quando você diz, bendito seja o nome do Senhor, é de você para Deus, correto? Isso é adoração. Isso é louvor. Traduzido do original, bendito pode significar ajoelhar-se, inclinar-se, render-se, adorar. Agora, quando é de Deus para conosco, de Deus para com o homem, a palavra bendito significa abençoado. O que significa a palavra bendito quando é de Deus para com o homem? Abençoado. Após Moisés firmar esse marco da obediência como sendo o requisito indispensável, inegociável para se alcançar as bênçãos de Deus, no versículo 3 Moisés mostrou com quais bênçãos Deus poderia efetivamente abençoar o seu povo. E o interessante é nós observarmos que as bênçãos de Deus abrangeriam os mais variados âmbitos. Deus não tem só bênção espiritual. Deus não tem só bênção na esfera da saúde. Deus tem qualquer bênção que for necessária para qualquer necessidade. Deus promete bênçãos no âmbito familiar, e Ele diz, eu estou já simplificando o que está no texto, que os filhos deles seriam abençoados e usufruiriam de saúde. Deus promete bênçãos no âmbito social, eles seriam abençoados em qualquer lugar que fixassem residência, seja na cidade, seja no campo. Eles seriam abençoados entrando, eles seriam abençoados saindo. Entre as nações, eles seriam abençoados por Deus para ocupar o lugar de cabeça e não de cauda. E Deus promete que eles estariam sempre em cima e não debaixo. No âmbito das finanças, Deus abençoaria o seu povo, dando chuva sobre a terra para que ela produzisse no tempo certo. Haveria bênçãos de Deus sobre os celeiros do seu povo e sobre o seu trabalho. Eles teriam colheitas abundantes. Eles seriam incapazes de colher ou de reunir em celeiros a quantidade de frutos que as suas plantações produziriam. Eles prosperariam a ponto de emprestar sem jamais tomar emprestado. No âmbito do patrimônio, eles teriam rebanhos não só abençoados, mas também numerosos. No âmbito da segurança, Deus promete que eles seriam abençoados com vitória completa contra os seus inimigos. O Senhor te entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua
presença. No âmbito espiritual, seriam abençoados para serem um povo separado para Deus, um povo santo. E as nações, ao olharem para Israel, que seria um povo separado, eles olhariam e reconheceriam que tratava-se de uma nação abençoada por Deus e protegida pelo nome do Senhor. Eu gostaria de terminar as minhas palavras porque, infelizmente, o horário já deu e eu não quero passar do horário. Assim como no passado Deus condicionou as suas bênçãos à obediência do seu povo, Deus continua fazendo a mesma coisa. Deus continua condicionando as suas bênçãos à obediência do crente. E é por essa razão que nesta noite eu encorajo a igreja a obedecer ao Senhor de forma completa e de forma irrestrita. Eu estou dizendo completa porque tem gente que coloca algumas regras de Deus e mandamentos que ele vai obedecer, e ele separa os que ele não deseja obedecer. Não pode ser dessa forma. Nós somos povo do Senhor, nós somos servos do Senhor, e todos os mandamentos do Senhor nós precisamos obedecer. Toda a palavra de Deus nós precisamos obedecer. Todo o ensino bíblico nós precisamos obedecer, e de forma não só completa, mas irrestrita. E o que eu quero dizer com obedecer de forma irrestrita é obedecer a todo o ensino bíblico sem colocar condições para Deus. Nós não estamos no lugar de impor condições para a obediência. Deus nos deu os seus ensinos, os seus mandamentos, as suas leis, a sua palavra, e devemos obedecê-los de forma irrestrita. Há quem diga que o alfabeto de Deus é composto por 8 letras, O-B-E-D-E-C-R, obedecer. Esse é o alfabeto de Deus, condição inegociável, condição imprescindível, e quando nós obedecemos a Deus, demonstramos amor por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele disse: aquele que me ama, obedecerá às minhas palavras. Eu e o Pai viremos a Ele e nele faremos morada. A obediência é a mais perfeita demonstração de amor a Deus. Não se engane, Deus não se engana com declarações de amor. Deus só se convence quando os atos são de obediência. Não adianta chegar aqui: Senhor, Tu és bom, Tu és maravilhoso, eu te amo, Tu és imprescindível. Mas no dia a dia não estamos vivendo a palavra de Deus, não estamos amando o próximo, não estamos andando em santidade, não estamos cumprindo o ensino bíblico. Deus não é ludibriado por esse tipo de discurso, mas comece a obedecer. Deus vai ser convencido de que de fato você o ama, e Ele virá sobre você, e virá com Jesus sobre você, e fará de você a sua morada. Agora, os que obedecem, eles vão colher os frutos disso. Eles serão irremediavelmente, inquestionavelmente abençoados. E você pode se considerar abençoado nessa noite? Você tem sentido as bênçãos de Deus chegando dentro da sua casa? É só o começo, é como eu falei minutos atrás: aprimore a obediência, e você não vai conter a quantidade de bênçãos que Deus vai conceder a você. Aprimore a sua forma de andar em Deus, andar em Cristo, andar em obediência, e Deus vai escancarar as comportas e as portas, e Ele vai te conceder as bênçãos. Entenda que para cada situação, para cada circunstância, para cada necessidade, Deus tem uma bênção especial. Deus tem uma bênção providencial. Deus tem uma bênção estratégica. Para cada um de nós, Deus tem uma bênção sem medida e sob medida. Uma bênção sem medida e sob medida. Quando eu digo sob medida, eu estou dizendo que Deus tem a bênção que cada um de nós precisamos agora, que precisaremos daqui a pouco, que precisaremos no mês que vem, que precisaremos na próxima fase.
Quando você está na fase da tristeza, Ele te abençoa com alegria indizível. Quem já foi alegrado pelo Senhor? Foi uma bênção que você recebeu. Na angústia, Ele nos abençoa com um poderoso, inexplicável alívio. Ele dessobrecarrega o nosso coração, dessobrecarrega a nossa mente angustiada e nos dá alívio, porque Ele tem bênçãos nessa direção para nós. No perigo, Ele nos abençoa com segurança. Ao nosso redor, o perigo está grande e nós estamos sentindo medo, mas Deus nos abençoa com proteção e segurança. Os inimigos estão revoltados, parece que tudo está se acabando, mas Deus nos abençoa por meio do seu Espírito com uma confiança gigante de que nós estamos protegidos, nós estamos seguros no Senhor. Na escassez, Ele nos abençoa com toda a provisão. Nas lutas, Ele nos abençoa com vitória. Na incerteza, Ele nos abençoa com esperança e instrução. No medo, Ele nos abençoa com fé e com coragem. E na solidão, Ele nos abençoa com a sua companhia. Então nós temos da parte do Senhor toda sorte de bênçãos. Qual bênção você precisa nessa noite? Que bênção você precisa nessa noite? A bênção não é o nosso fim. O nosso fim é nos relacionarmos em obediência com Deus. As bênçãos são as consequências naturais desse posicionamento. A partir de hoje, eu não sei se temos nessa noite irmãos que ainda se relacionam com Deus por suas bênçãos. Mude a perspectiva do relacionamento. Não relacione-se com Deus por suas bênçãos. Relacione-se com Deus em obediência. As bênçãos, você não terá que se preocupar com elas, porque Deus vai fazer chegar na sua casa, vai fazer chegar na sua família, vai fazer chegar no seu casamento, vai fazer chegar sobre a vida dos seus filhos. Apenas busque obedecer ao Senhor e todas as bênçãos virão sobre ti. E finalmente, agradeça ao Senhor pelas bênçãos que já recebeu. Porque tem crente que fica fazendo conta diante de Deus daquilo que Deus não deu. Tem um hino da harpa que eu sempre cito ele. Conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina unção. Mão, né? Uma, todas de uma vez, e verás surpreso o quanto Deus já fez. Quantos vão agradecer ao Senhor? Você vai ficar surpreso quando começar a contar as bênçãos. O seu coração vai se alegrar em Deus quando você começar a contar as bênçãos. Os seus olhos vão lacrimejar quando você começar a contar as bênçãos. O seu coração cansado vai se fortalecer quando você começar a contar as bênçãos, porque o justo é por Deus abençoado. Em relação ao justo, Deus pessoalmente cuida de abençoá-lo. E Deus faz mais do que isso. O Salmo 112 diz que não apenas o justo é abençoado, mas a sua descendência também é abençoada. Deus cuida não só de abençoar você que é justo, mas a sua descendência daqui em diante, por causa da sua vida justa. Então fique em paz, meu irmão. Se você está andando em obediência, só espera, porque a bênção vai te alcançar. Só fique posicionado em obediência. É claro que Satanás vai falar com você que não vale a pena. É claro que Satanás vai tentar demover você desse objetivo, mas mantenha-se posicionado em Deus, numa condição, numa postura de obediência, porque a seu tempo, não a teu, a seu tempo, Deus vai fazer com que o que você precisa bate na porta da sua vida e você vai abrir, vai ser surpreendido com a bênção de Deus e você vai dizer: Senhor, que bênção, ou que bênçãos, porque Deus gosta de fazer surpresa para filho. Eu sou pai. Nada paga um sorriso do filho.
Os meus filhos, quando eles recebem algo que eles gostariam muito, muito, irmãos, eles não conseguem achar vocabulário para dizer o quanto estão felizes. E o meu coração chora. E eu sou mau. Imagine Deus que é bom. Imagine Deus que é bom. Eu sou mau e eu reajo assim. Agora imagine um Deus puro. Um Deus santo que nos criou e que é o nosso Pai. Você acha que Deus não está para ver o seu sorriso? Você acha que Deus não está na expectativa de te fazer sorrir? Só seja obediente. Só se mantenha no Senhor. Seja fiel a Deus. Mantenha-se nesse posicionamento e aguarda. Diga para você mesmo, eu vou me manter nesse posicionamento. Aqueles que estão obedecendo, os que não estão, façam outra oração. Diga, Senhor, eu preciso começar a obedecê-lo mais. Mas aqueles que estão obedecendo ao Senhor da melhor forma que podem, estão tentando evoluir nessa obediência, diga para você mesmo, não precisa nem vociferar se você não quiser, não precisa verbalizar. Diga, Senhor, eu vou permanecer obedecendo a Ti a despeito de todos os desafios que eu tenho ao meu redor, porque eu creio que a Tua palavra vai se cumprir na minha vida, que o Senhor não tem bênçãos só espirituais, só entre aspas, porque já são as que a gente precisa, mas além delas o Senhor como Pai tem outras bênçãos para que eu possa viver bem nessa esfera, e eu vou me manter obedecendo. Mantenha-se obedecendo. Você vai contar um testemunho de grande vitória. Apenas obedeça ao Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Esse amém foi de quem não entendeu. Amém, meus irmãos? Amém. Agora eu fiquei convencido. Né, Carlos? Daqui a pouco a gente tira a máscara e dá para a gente falar mais livremente, né? Mas que Deus abençoe cada um dos irmãos em nome de Jesus Cristo.